ouvirmos a palavra do Senhor. Desejo a todos uma boa escuta e que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Irmão Abraão, que Deus abençoe. Amém. Somos nossos irmãos. Começaram na escola dominical até hoje. Aguenta, irmão. Amém. Nas lutas americanas, há lutadores quando cai, o árbitro vem. 1, 2, até 10 não vai se mexer. Até 10 não vai se mexer. Mas nós, filhos de Deus, posso eu cair? 1, 2, quando chegar a 9, vou levantar a mão. Amém. E a luta vai continuar até o fim. Amém. 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 E temos comunicados. Daí a irmã Delfina pode se colocar de pé. Nós conhecemos a ela. E ela vai casar no mês de julho. Amém. Ela vai casar no mês de julho. O irmão até o momento está em Luanda e virão junto com o pastor Lucingama. Amém. O pastor Lucingama, o irmão, vão cá estar no mês de julho. Então, como todos nós sabemos, se um de nós tem um plano, aflições, programa, devemos lhe apoiar. Amém. Na Europa, vivemos uns planos. O dinheiro que vai entrar no fim do mês hoje já acabou, já tem os seus planos. É a razão para a qual antecipamos a notícia, de maneira que a igreja se prepara. Quem tem, pode já começar a entregar no irmão Evaristo. Os poucos, no fim do mês, os poucos que nós temos, começa a fazer entrega no irmão Evaristo. Amém? Amém. Aí irmã pode sentar. A irmã vai casar. Me lembro também quando a irmã casou. Não, é palma. É mesmo. Então, disse, quando estamos a cumprir a palavra de Deus, é com alegria. Amém. E eu creio que todos nós cá, vamos ainda nos colocar de pé, vamos ler um versículo. Temos um versículo, ou seja, uma palavra, não é só a palavra, mas uma frase que se repetiu na Bíblia 7 vezes. Aquela frase repetiu-se na Bíblia 7 vezes, não se tirou nem a vírgula, nem o ponto. Da forma que está na primeira, na segunda também está, na terceira também está, até ao último. Estamos no Apocalipse 3, 22. Irmão, pode ler. Apocalipse 3, no capítulo 3, versículo 22. Pode ler, irmão. Leia em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oh, tão rico, tão profundo, insondável. Essa frase, ou esses versículos que nós acabamos de ler, repetiu-se 7 vezes na Bíblia. Na era do Éfeso, no fim, do Smir, Pergamo, Tiatira, 7 vezes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Quando Deus falava isso, não sabia que nós temos os ouvidos. Ele que nos criou. O homem nós temos orelha e ouvidos. Essa aqui é a orelha. Ouvidos é aquilo que está no bloco craniano que nos facilite para ouvir. E quem nos criou, ele que nos criou dessa forma. Mas ele repetiu 7 vezes. Não é palavra, mas uma frase. 7 vezes. Se começarmos no capítulo 2, veremos a mesma palavra. Continua até ao 3º capítulo. E eu dizia-vos que presta atenção. Nas Bíblias, outras Bíblias, quando o Senhor está a falar, está em vermelho. Os discípulos ficam preto. E o livro do Apocalipse é um livro ao qual Jesus Cristo escreveu. Na terra dos homens, João, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João, são os discípulos que escreveram a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas o Apocalipse é o ditado que o Senhor Jesus Cristo falou ao João. João escreve da forma que eu estou a lhe dizer. O único livro na Bíblia que o Senhor ditou ele sozinho e explicou é o livro de Apocalipse. E nesse livro encontramos uma frase 7 vezes repetida. Façamos atenção. É isso que nós vamos falar hoje. Nós estamos a falar da era da igreja de Laodiceia. Nós dissemos que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, no Mateus 16, dizia ao Senhor: edificarei a minha igreja. Sobre a revelação que o Pedro deu, Jesus falou: vou lá edificar a minha igreja. Quando ele foi, falou aos discípulos: não vão, esperam. Os discípulos esperaram. Quando o Espírito Santo veio, aquela igreja que Jesus Cristo prometeu começou naquele dia. E essa igreja deve passar em 7 fases. A igreja é só uma, mas vai passar em 7 fases. E nós dissemos, essa igreja igualamos isso a um comboio. Um comboio que sai do Oriente, vai até a Sintra, o mesmo comboio vai parar em várias estações. Chega aqui para, algumas pessoas descem, os outros sobem. O mesmo comboio continua. E dessa forma que está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Pedro, ou seja, o Pedro estiveu na primeira era. O Paulo começou, Paulo desceu. Quando ele desce, a igreja, o comboio não para. Você desceu, mas o comboio continua. E o condutor daquele comboio, dizemos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele não tem substituto. É único que começou e vai levar essa igreja até ao dia de arrebatamento. Amém. O que nós estamos à espera. Agora, quando chegamos na última estação, antes de chegar às últimas estações, entrou mais um homem, o que nós chamamos irmão Bani. Quando ele entrou, ele também não é o Cristo. Ele é como Paulo. Ele entrou e disse o seguinte, em 1954, disse o seguinte, presta atenção, esse é comboio que está circulando. Quando vai chegar quase à estação final, alguém vai entrar com cor vermelha. Se você vê no comboio, preste atenção. Se você vê alguém entrar nesse comboio com essa cor, preste atenção, saiba que estão no fim. E ele falou alguma coisa
nessa pregação os atos do Espírito Santo. Irmão, pode ler. Acende a Escritura. Ato do Espírito Santo, pregado no dia 19 Dia 19 de dezembro de dezembro de 1954. de 1954. Estamos em que dia? O dia, a quinta-feira é que dia aqui? É que aqui? O que está passando? Dia 8. 2025. É 8, não é? Ok. Vai, irmão, pode ler. Parágrafo 87. Assim diz: eu creio destes dias gloriosos, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa foi trazido dos Estados Unidos. O novo Papa é quem está a falar, falou isso no dia 19 de dezembro de 1954. Faça, estudantes, 2025 menos 1954. São quantos anos? Os estudantes estão aqui, não? Quanto? 71? Sim, 71, não é? Assim? 71 anos depois, isso está a se cumprir. Continue, irmão. E o novo Papa foi trazido dos Estados Unidos e foi colocado ali de acordo com a profecia. Então eles formarão. Quando se fala da profecia, é assim diz o Senhor. Então, Visões, profecia, sonho de um profeta maior, é assim diz o Senhor. Continue, irmão. Então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhes digo: a verdadeira igreja de Deus será juntada. Os reais, verdadeiros Para ainda. crentes. A verdadeira igreja. Irmão Branham não disse a verdadeira esposa, não. A verdadeira igreja de Deus será juntada. É ali aonde está o problema. Continua, depois vamos explicar. Os reais, verdadeiros crentes da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Pentecostal, da Nazarena, da Peregrina e da Santidade, seja qual for, se ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Ok, irmão, para só aí. O que é que o irmão Branham falou? Nessa profecia. Que vai aparecer um Papa, será norte-americano. Na história da Igreja Católica, desde este ano até hoje, isso aqui é o meu Papa norte-americano. Ele vai aparecer. Quando ele vai aparecer, as igrejas verdadeiras, não é a esposa, mas as igrejas verdadeiras vão se unir. Nós, quando falamos do livro, uma exposição da sete era da igreja, nós vimos que como é que a mensagem se dividiu. Os outros disseram, Jesus Cristo teve que voltar em 1977. Os outros disseram, os 7 trovões estão revelados. E a igreja de Deus, da mensagem, se dividiu. Mas quando esse Papa entrou, como ele entrou, a igreja que houve a divisão, vamos unir. Vamos unir novamente. Porque haverá uma pressão que o Papa vai exercer nas igrejas. Quando ele vai meter aquela pressão, naquela pressão, vamos nos esquecer que eu era dos 7 trovões. Vamos nos unir. Isso é igual. Um angolano, se está em Angola, quando vê alguém, vai querer saber tu és da onde.
os de Cabinda, do Ambo, se encontrar nos Estados Unidos, o que vai lhes unir é a nacionalidade. Não vai mais perguntar, você da onde? Só vai saber, é angolano, é meu irmão. Amém. Amém. Mas naquelas verdadeiras, os angolanos, há também falsos. Mas como está a levar o nome de Angola, lhe consideramos também no estrangeiro como angolano. E quando a igreja vai se unir, os falsos, os verdadeiros, vão nos unir em nome da perseguição, todos nós vamos nos chamar irmão, irmã e vamos nos abraçar. Amém. Amém. Significa o seguinte: a vinda do Papa é um sinal vermelho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas é um aviso para que a igreja se prepare. Porque Mateus 25 deve se cumprir. Aonde está a parábola das virgens? 10 virgens estavam juntos. Hoje estamos separados. Eu sou dessa doutrina. Eu sou assim. Eu sou assim. Está tudo bem. E devemos ser assim. Mas quando a pressão vem, Mateus 25 deve se cumprir. A Bíblia diz: as 10 estavam juntos. Estavam juntos. Agora, quando vamos nos unir, não vai mudar nada. A questão é, agora, até que aquela unificação começa. E aonde os cristãos verdadeiros devem buscar o Espírito Santo. Amém. É isso que é o grande problema. Quando a unificação vai começar, essas igrejas vão fechar. Em 2023, me lembro, vos falei que esse Papa deve morrer. Se não morrer, nós estamos a ver o tempo ainda falta. Ele deve morrer. Se entrasse outro Papa de uma outra nacionalidade, diríamos: Deus nos deu mais tempo. Mas como entrou da profecia, agora a igreja presta atenção. Presta atenção. A unificação que nós vamos ir não vai mudar nada. Todos nós da mensagem seremos juntos. E vamos começar a fugir. Jesus Cristo aconselhou: se começar aqui em Lisboa, vamos fugir em Angola. Foge mesmo! É a Bíblia que diz isso. Foge! E antes que isso comece, o sinal vermelho está aí. O Papa é um sinal vermelho para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acaba agora você e eu de começar a nos preparar. Por isso nós lemos: quem tem ouvido, faça o quê? Ouça. Que o Espírito está dizendo na igreja. Amém. Amém. Papa vem. Nós dissemos: obrigado, Senhor, porque a mensagem é a verdadeira. Amém. Isso mostrou que a mensagem é a verdade. E quem não crê nessa mensagem, no rapto não vai. Não vai. E quando vamos nos unir, é aonde que Cristo virá e seremos juntos, só 5 que vão, os restantes vão ficar e vai se cumprir o Apocalipse 12. A igreja era uma mulher, junto com a pressão do Papa. Agora, para nós, igreja, a tarefa nos aumentou. Nos aumentou a tarefa. O tempo que nós já fizemos, o que nos falta agora é pouco.
O que nos falta é pouco. Quando tem um jogo, 90 minutos, os jogadores vão jogar normalmente. No princípio, é normal. Quando chega pelo menos 5 minutos, 10 minutos, veremos o treinador de pé, não vai sentar mais. Começa a gritar, a motivar a equipa. Porque chegamos ao fim. E nós chegamos ao tempo do fim dos fins. Quem orava 30 minutos, aumenta. As famílias. Quem são famílias? Antes de você dormir, não esqueça de orar junto. As famílias, não esqueçam. Se saiam cada um na sua hora, pelo menos à noite, põe ali as crianças e oram. Amém. E esse tempo que nós chegamos, cada um começa a controlar a sua vida, a ver o que lhe falta. E todos nós juntos busquemos ao Espírito Santo. Amém. É essa fase que nós chegamos. Quando vamos nos unir, já vai ser tarde. E ninguém sabe quando que isso vai acontecer. Começamos hoje. Amém? Amém. Prepara-te. A mensagem é a verdadeira. E a profecia está a se cumprir nos nossos olhos. Vamos ler Deuteronômios 29. Deuteronômios 29, 2 até 4. Deuteronômios, capítulo 29, versículos 2 e 4. E chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhes: Tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante os vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Eu li o versículo 2. Moisés chamou toda a congregação de Israel. Vocês que estão aqui ouviram, ou seja, os vossos olhos, os vossos ouvidos ouviram e viram que o Papa, então a profecia se cumpriu. Nos vossos olhos, vocês viram e ouviram. Vamos agora usar o versículo 3. Veja como Moisés está dizendo no versículo 3. Pode ler. As grandes provas que os teus olhos têm visto, Grandes profecias que foi proclamado em dezembro de 1954, grandes maravilhas, e se cumpriu nos nossos olhos. Continue, irmão. aqueles sinais e grandes maravilhas. Os sinais de maravilha são os testemunhos. Vai. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver. Oh, veja, Deus mudou. Ali a linguagem mudou. Nem ouvidos para ouvir. Deus não vocês viram e ouviram, mas Deus não vos deu os olhos para ver. Nós temos orelhas e ouvidos, temos os olhos, vimos, ouvimos, mas Deus disse: você não tem olho para ver, nem ouvido para ouvir. Continue, irmão. Nem ouvidos para ouvir até ao dia de hoje. Até hoje. Vocês viram o Papa. Nós vimos as profecias. Vimos as maravilhas. Confirmamos que, na verdade, irmão Branham é profeta de Deus.
Saiu da nossa boca porque nós ouvimos e vimos. Mas a Bíblia diz, até hoje, até agora, vocês não têm olhos para ver, nem ouvido para ouvir. É triste. Amém. Amém. Continue. Acabou? Versículo 5 agora. Não, só 4. Acabaste? Acabou. O que Deus pretende de nos dizer? Vamos no João 3. Vamos lá perceber. Vamos no João 3. Nós vimos e ouvimos, mas Deus disse, nós não vimos nada. Porque não temos os olhos nem os ouvidos para ouvir. João 3 tem lá uma história. No João 3, comecemos no versículo 1 para até a mais dele. É uma história que todos nós conhecemos. Vai, irmão, no versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha, o Nicodemos também tinha visto e testificou na sua boca que nós sabemos que tu és o mestre. Como nós também estamos a dizer, acreditamos que o profeta é verdadeiro. A profecia é a verdadeira. Veja agora o que Cristo vai dizer. Jesus respondeu, Cristo começou a responder. Nicodemo viu, mas afinal, Nicodemo não tinha os olhos. Nicodemo ouviu, afinal não tinha os ouvidos. Vai. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo, os pregadores evangelistas dizem que nascer de novo significa ser batizado nas águas. E quando sai, recebe o Espírito Santo. Não é assim. Não. Nascido de novo. Repita aquela palavra. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, o novo nascimento não é batismo de água. E nesse versículo, Cristo não se referia mesmo no batismo de água, não. Vai no versículo 4. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água... Sim, vai. Aquele que não nascer da água e do Espírito não nascer pode de entrar quê? da De água. Mas Espírito. Depois não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar. Temos 3 palavras. Essa água aqui não significa o batismo. Não é o batismo. Razão pela qual muitos são batizados. E Nicodemo, assim que ele falava, era já batizado. Tinha recebido o batismo do João. Era um fariseu. Era um crente. Cristo não se referia nessas coisas. Crer, vamos lá devagar, versículo por versículo. Jesus respondeu, na verdade, digo-te, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver que o Moisés estava dizendo aos filhos de Deus,
Volta naquele versículo aí. Tem lá alguma palavra no Deuteronômio. No Deuteronômio 29, tem lá uma palavra que Moisés disse. Creio aí no versículo. Veja aí no versículo 3. Versículo 3. Creio aí. As grandes provas que os teus olhos têm visto, Vai no 4. porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender. Não vos deu o quê? Um coração para entender. O coração. Coração. Nem olhos para ver. Os olhos que está lá a se referir são os olhos do coração. E Nem ouvidos para os ouvir. ouvidos que está a se falar aí são os ouvidos do coração. Até ao dia de hoje. Amém. Amém. Porque na verdade eles tinham os olhos e tinham os ouvidos. Mas o coração, Deus não tinha dado nos seus filhos. Quando Moisés está aqui a falar, Israel já eram batizados. Todos eles foram batizados aonde? Nas águas do Mar Vermelho. Foram ali batizados. Mas, irmãos daqueles foram batizados, não tinha coração, não tinha. Irmãos das maravilhas, muitos de nós sentamos crendo que o batismo que eu recebi das águas é a minha salvação. Não é. Não é assim. Não é assim. Não é que Cristo falou a Nicodemo. Não é. Quando a Bíblia diz ver e crer, significa ser revelado. Quem vê e quem crê é alguém que é revelado. Amém. Sem a revelação, tu não podes ver. Sem a revelação, tu não tens coração. Irmão a que foste tu batizado. Amém. Muitos devemos rever os nossos batismos. Devemos rever isso. Nós ouvimos das igrejas que, para fugir à ira de Deus, deve ser batizado. E fomos lá, entramos na água, saímos, mas até agora não temos coração. Até agora não temos os ouvidos e até agora não temos os olhos. É triste. E Jesus Cristo começou a ensinar agora o Nicodemo. Como é que Nicodemo pode fazer para que ele possa ter a vida eterna? E Nicodemo, o que ele falou? No versículo 3. Jesus disse-lhe, na verdade, digo que aquele que não nascer de novo, não, aonde que tem água? No 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água, que água que se trata aqui? Vamos buscar Éfeso 5, 26. Pode ler, pode no quadro. Éfeso 5, 26. Quem encontrou pode ler. Aqui, irmão. Quem encontrou comigo? Não, a versão é muito boa. A versão que pode. Para a santificar, purificando com a lavagem da água. Água mais. Veja a água. É o que? Água. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Pela. A tua versão eu não gosto muito. A versão dele sempre fala. Éfeso 5, 26. Irmão, ele ainda não sabe onde que se encontra ali o Éfeso. Cinco, 26. Eu vou ler. Sim, pode.
lavando-a com a lavagem da água pela palavra. Quando se trata de água, fala-se de palavra. Não é água do rio, do batismo, não. Amém. Não é água do batismo, não. Vamos no Ezequiel 36. Agora, vou explicar ainda uma coisa. Cristo falou, antes dessa aqui, falou, tu deve nascer de novo. Tu deve nascer de novo. Nascer de novo significa o quê? O homem tem dois nascimentos aqui na terra. O primeiro nascimento é o nascimento que junta o pai e a mãe. Pai e a mãe faz filho e dão necessidade de uma criança. Aquela criança nascer. Para nascer de novo, é igual modo com o primeiro. Na primeira, era o pai e a mãe. Na segunda, necessita. E esse pai que vai fazer filho, tem que ser um pai capaz. Porque há homens que não fazem filho. Há homens que têm semente e aquele semente não faz filho. Tem que ter, o pai deve ter a semente capaz de fazer o filho. E no novo nascimento é a mesma coisa. Para nascer de novo, necessitamos da semente. Mas não é para termos a semente também não. Deve ser a semente que tem vida. O primeiro nascimento, nascemos com os nossos pais e as nossas mães. É aquilo que faz o primeiro nascimento. Eu, Nicodemo, estava. Mas disseram-lhe, deve tu nascer de novo. Para nascer de novo, o Nicodemo ficou burro. Pergunta ao Cristo. Começou a pensar, a minha mãe já faleceu. Agora está me dizer para mim nascer de novo. Vou ir lá nos cemitérios, entrar para nascer. Cristo disse, não. O novo nascimento vem através da semente. E essa semente deve ter vida. Se a semente não tem vida, não vai nascer de novo. Razão pela qual há pessoas que vão na igreja católica 10 anos, 15 anos, a vida dele não muda. Porque eles recebem a semente, sim, mas aquela semente não tem vida. 10 anos, a pessoa não muda. 15 anos na igreja, a pessoa não muda. Mas estão ali cuidando todos os dias. Essa pessoa está recebendo a semente, mas aquela semente não tem vida. E devemos procurar aonde que recebemos a semente que tem vida. E a semente, no Lucas 8:11, Lucas 8:11 nos diz o seguinte. Lucas 8:11. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Para nascer de novo, precisa de você de ouvir a palavra de Deus. Mas de que maneira vais ouvir a palavra de Deus? Porque todos nós vamos dizer, já estamos a ouvir a palavra de Deus. Vamos no Ezequiel 36, 24. Ezequiel 36, 24. E vos tomarei de entre as nações, eu vos congregarei de todos os países, eu vos trarei para a vossa terra. Ok. 25. Então espalharei água pura. Então vem aquela água, voltamos aqui. Sim, vai?
sobre vós e ficareis purificados. Ok, para aí. O que o Senhor faz? Quando alguém vem ter com ele, a primeira coisa, essa pessoa deve crer. Se a pessoa crê em Senhor, ele vai aceitar o batismo. Quando ele vai ser batizado, isso aqui não é nascer de novo. Para nascer de novo, é um processo. E esse processo carece que você possa sentar e começar a ouvir a palavra da verdade. Quando tu ouça a palavra da verdade, na base daquela palavra, Deus vai te dar um novo coração. Amém. Quando tu vais ouvir a verdadeira palavra de Deus, Deus vai te dar um novo coração. Vai te mudar de coração. Qual é o coração que Deus vai te dar? Aquele coração, quando vais ouvir a palavra de Deus, tu vais acreditar na mesma. Quando tu vais ouvir, já não vai mais duvidar da palavra de Deus. E esse coração que nós estamos aqui a necessitar. E esse novo coração que nós estamos a necessitar. Porque quando teremos um novo coração em nós, agora Deus vai nos dar os ouvidos e os olhos. Amém. Não sei se estão a perceber bem. As águas do batismo, aonde que nós fomos, não é o novo nascimento. Não é. Não é. Falar em língua não é batismo do Espírito Santo. Não é. E as pessoas ficavam estagnadas porque já foi eu batizado. Não. Se alguém morrer hoje, nesse estado, seja que você está na sã doutrina, vai no inferno. Vai no inferno. Nem na segunda ressurreição tu vai sair. Quando a Bíblia diz no Mateus 25, das virgens, serão as virgens vivas, que vão andar na terra, não é que vão dormir. Ninguém morre hoje como a virgem louca. Não. Se és, como se diz, da falsa doutrina. Se ele morrer hoje, vai no inferno. É duro, mas é a verdade. Se tu não tens Espírito Santo, seja que estás aqui, se morrer hoje, vai no inferno. Na segunda ressurreição, tu não vais ressuscitar. Os que vão ressuscitar na segunda ressurreição são as virgens que serão perseguidos e aceitar a morte. São eles que vão ressuscitar. Mas tu, se morrer hoje, vai no inferno com a tua mensagem. Vai no inferno e vai esperar até Mateus 24 no julgamento. E aonde que Deus vai te entender? Creste pelo menos da mensagem? Então, entra. Só vai entrar na eternidade. Mas no milênio não vai estar. As virgens do Mateus 25 são as pessoas que estarão vivos na terra. Porque nas dimensões só tem duas dimensões. Aonde que vai os seres humanos? Na quinta dimensão e no sexto. Agora, se você morrer hoje, sendo virgem louca, vai em que dimensão? Aonde que está o irmão Paulo, tu lá não vai. Aonde que está o Paulo, tu lá não vai. Tu vai morrer sendo um pecador na mensagem. Amém.
Vai morrer um pecador com as tuas brochuras. Vai com ele no inferno. Agora, os que estarão vivos, quando a perseguição começar, quando as virgens sábias vão subir, eles vão dar conta que os irmãos tinham razão. Como eles tinham razão, eu vou me sacrificar, vou morrer. O sangue dele vai me salvar para a segunda ressurreição. Amém. Amém. As coisas estão sendo, as coisas estão a mudar. E nós vimos o que é o inferno. O inferno significa sepulcro. Quando a gente morre hoje, a sua separação com a natureza é isso que a Bíblia chama o inferno. O cemitério, o sepulcro é aquilo que é chamado o inferno. Vai estar lá no tormento 7 anos, mais 1000 anos, só vai ressuscitar lá no fim. Mas estavas na mensagem. Fizeste o quê? Fumar, não fumava mais. Beber, não bebia mais. Mas o Espírito Santo não tem. Não perdeste? Irmão, não perdeste? Não perdemos. Estavas na mensagem, a se comportar como a gente da mensagem, mas não tinha o Espírito Santo. Se morrer hoje, vai no inferno. Vai no inferno. Se a perseguições começar com a papa, a igreja foi. Os que estarão vivos são eles que serão chamados. Porque a virgem não pode ser uma virgem morta. Tem que ser uma virgem viva. Então, razão para a qual devemos nascer de novo. Se nascermos de novo, é um processo, quer dizer, é um processo que vamos começar para buscar o Espírito Santo. Veja agora aonde que você está. Muitos de nós paramos no batismo de água. Às vezes também foste mal batizado. Estás aonde? Veja a sua posição hoje. Qual é a sua posição? Deve te nascer de novo. Sem o novo nascimento, sem a semente, porque você deve ouvir. Quando vais ouvir, é a semente, aquela semente que deve dar a vida, uma nova criação em ti. Sabe no Gênesis, os que fazem os blocos, não é? Os pedreiros sabem. Se você tem quem faz bloco, vai fazer o bloco, e se não gostar daquele bloco, vai bater aquela massa para refazer outro bloco na mesma massa. E o meio que Deus fez para nós, quando o homem caiu no pecado, Deus deveria destruir o homem para criar outro homem. Mas Deus não fez. Deus agora, o que ele está fazendo? Quer mudar o coração do homem para lhe dar uma nova criação, para que o homem possa criar, quer dizer, criar um homem de novo, mas um homem de dentro. É aquilo que está escrito nos 2 Coríntios 5:17. Quando alguém está em Cristo, nova criação é. E pela palavra, o que nasceu primeiro foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nasceu com a palavra. E nós somos os seus seguidores. Devemos nós nascer de novo com a palavra. E não é com o batismo de água. O batismo de água é a primeira fase. Mas o novo nascimento
vem através da palavra. E esse processo não é o homem que faz. Amém. Quando a mãe dá luz, o trabalho dele acabou. Fazer crescer a criança tem a ver com Deus. E na igreja é a mesma coisa. Quando alguém acredita na palavra de Deus, obedece na palavra de Deus, Deus vai lhe dar um novo coração. Qual é o coração? De acreditar e dizer sim na palavra de Deus. E naquele processo, Deus vai começar a lhe lavar com água. Água que é a palavra. Está me purificar. Você fumava. Fumar é pecado. Eu não vou fumar mais. Deixaste. Era mentiroso. Mentira é pecado. Deixaste. Deus está a te lavar pela a palavra. Estás a ouvir? Deus está a te lavar. Mas não é o fim. Deve ter esse Espírito aqui. Não é o Espírito Santo. Veja a vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nasceu com a palavra. Segundo, foi ser batizado nas águas. Terceiro, recebeu o Espírito Santo. Amém. E essas aqui são as fases que nós devemos passar na mesma. Deve tu nascer de novo. Deve tu nascer de novo. Para que Deus te dá um bom coração, um novo coração. E tu vai mudar. Deus vai, muitos de nós não passaram nesse processo. Razão pela qual temos muitas dificuldades nas igrejas. As pessoas não nasceram de novo. Fugiram desse processo, passaram nas águas, para ele acabou. Irmão, irmã, ainda temos tempo. Volta no princípio. Tu deve entender, primeira coisa, quando a gente recebe um novo coração, o que Deus fez a primeira coisa? Irmão, leia a visão de Patmos. Vamos ver o que o professor está falando. Está contigo? Pode ler. É francês. É francês? Quem lê francês? Se pode ler, irmão. La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité. A maior grande e das revelações é esta da divindade. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. A divindade suprema do nosso Senhor Jesus Cristo. Para só aí, pode você ter, irmão. Grande revelação de que a pessoa crê é a divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Quem está na mensagem? Muitos seguiram os nossos pais e as nossas mães. Nunca descobrimos quem é o Senhor Jesus Cristo. Muitos seguiram e nunca descobriram quem é o Senhor Jesus Cristo. A seguir disse que, irmão? Tem lá uma palavra que ele disse. Sim. A seguir. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. E uma interpreta. Vocês não vão progredir caso não Nunca vai progredir caso não crerem nisto. se tu não tem a revelação da divindade do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão e irmã, vieste aqui fazer o que é? Creste na mensagem por quê? Se tu não conheces a divindade do Senhor Jesus Cristo, tu não vai fazer nada, não vai avançar. Por isso, muitos estão parados. Seguimos o pai, seguimos a mãe, fizemos boa coisa, não é mal, é bom. Mas devemos agora arrancar, avançar. O batismo de água não é a única coisa, não é a solução. O Nicodemo fez a mesma coisa.
O Judas Iscariote fez a mesma coisa. Aonde que ele foi? Com o seu batismo? No inferno. Amém. Não se consola porque sou batizado nas águas. Deve tu nascer de novo. Deus vai te dar um novo coração e vai começar a acreditar na palavra. Quando vai acreditar na palavra, é um processo e no fim Deus vai te dar o Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo deve saber quando ele receber. Irmão, irmã, estamos no fim. Os sinais, todos nós vimos e ouvimos. Recebemos o Espírito Santo quando? Quando é que tu recebeste o Espírito Santo? O batismo da água, pode tu saber, ninguém vai esquecer. Quando é que ele foi batizado? Ninguém esquece. Agora, o grande batismo é o batismo do Espírito Santo. Receber, e cada um de nós deve saber quando ele receber o batismo do Espírito Santo. Se não sabes que tem o Espírito Santo ou não tem, o tempo é esta. Razão pela qual temos o sinal vermelho. Esse sinal da vinda do Papa vem para nos alertar, vem para nos dizer. Deus fala e responde. Tu deve perguntar ao seu Deus: Deus, será que eu tenho o Espírito Santo? Ainda hoje. Deus não é Deus da manhã, é Deus da agora. Deve saber, porque podemos ter tudo. Oramos para os doentes, ficam curados. Não é a solução que nós queremos. Não é a solução. A nossa solução que nós queremos, para a nossa preparação, ter o Espírito Santo nas nossas almas. E se és consciente que tu não tens, volta agora a zero. Começa a ver qual é o batismo que você recebeu das águas. Tem que rever essas questões todas. O tempo já não tem. Chegamos ao fim. O sinal nós vimos e ouvimos. Mas Deus disse: vocês não estão a ver nada. E não estão a ouvir de nada. Para ouvir, deve tu ter um novo coração. Vamos voltar a zero. Cada um começa a pensar: que batismo eu recebi? Eu tenho o Espírito Santo. Por que a minha vida é assim? Um cristão pode cair, mas quando começa a contar 1 até 10, deve levantar pelo menos a mão e dizer: ela ainda está. Os cristãos somos assim. Mas quem faz isso é aquele que tem o Espírito Santo. Não caia só de vez. O irmão caiu, a irmã caiu, desde que caiu, foi de vez. O tempo está aqui hoje. Amém. Amém. Cada um vai refletir na sua vida. O sinal que nós vimos do Papa, os outros estão a fazer festa, mas é festa sim, mas é um tempo de reflexão. Para cada um de nós. Quem não está na mensagem, entra na mensagem. A vida está na mensagem. Fora dessa mensagem não tem vida. Vai esperar não sei até quando. A mensagem é a verdadeira. Amém. E quem te fará crer nesta mensagem é o próprio Deus. Mas numa condição: se Ele te amar. Amém. Se Ele te amar, vai te salvar. Se Deus não te ama, não vai te fazer nada. Vai dizer: mas João 3,16 disse: Deus amou o mundo. Sim, Deus amou o mundo, mas predestinou também algumas pessoas para a vida eterna. Amém. Aquele que Ele amou,
naquele grupo que ele predestinou. São aqueles que ouçam a sua palavra e põem em prática. E para hoje, é uma reflexão para todos nós. Vamos colocar de pé. Cada um pensa na sua vida. As orelhas que nós temos, os ouvidos, afinal, não são os ouvidos do coração. Deus deve necessitar em nós ouvidos do coração. O batismo de água, afinal, não é aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer o batismo da palavra. E para ser arrebatado, brevemente, daqui a alguns anos, necessitamos do Espírito Santo. Cristo está a voltar. Certamente está a voltar. Os sinais são testemunhos. Vamos fechar os olhos. Vamos cantar. Cada um começa a meditar a sua vida. Aonde que tu falhaste? Aonde que tu deixaste ao Senhor? Lhe deixaste aonde? Que batismo recebeste? Ainda há tempo para meter a sua vida em ordem. Há tempo ainda. Não é tarde. Ainda há tempo. Podemos fazer. O tempo já está no fim. Cristo está de volta. Deixaste o Senhor aonde? Você sabe as suas maravilhas, você ouviu e visto. Mas o Senhor disse, você não tem coração. Não tem os olhos. Oremos todos. Pai celestial, começados a casa de Deus. Mais uma vez, Senhor, não nos deixaste de não nos deixaste de falar. Mas, Senhor, mas o Senhor não nos ouvimos. Que possamos colocar as suas maravilhas. Ajuda o Senhor nos céus celestes. Deixe, Senhor Pai, os grandes sinais. E aos nossos olhos, Senhor Pai, nós estamos a ver. Senhor Pai, Deus da glória. Ajuda-nos, Senhor Pai. Da mesma maneira que o Senhor nos ajudaste na tua palavra. Ajuda-nos também.